Bem-vindos a mais uma Semear Talks, mais um momento de conversa que hoje partilhamos com um dos nossos profissionais da equipa Semear, que vai estar aqui em direto para falar com todos nós e, obviamente, não só sobre o tema de hoje, mas também sobre qualquer questão que possam ter a quem se quiser juntar aqui a estas nossas conversas. Hoje vamos falar sobre um tema também muito importante, que é o síndrome do ovário poliquístico, um tema que nós sabemos que muitas vezes suscita algumas dúvidas e vamos ter aqui a doutora Graça Pinto, que é ginecologista e obstetra, é membro da equipa Semear e é também diretora do Centro de Medicina Reprodutiva da Maternidade Alfredo da Costa e, portanto, será sem dúvida a pessoa certa para falar connosco sobre fazerem parte desta conversa e vamos ver se conseguimos já e desde já estabelecer aqui ligação com a doutora Graça Pinto. Eu já fiz aqui o nosso pedido para estarmos em direto, vamos ver se conseguimos aqui estabelecer a nossa chamada. Eu penso que sim, pelo menos já estamos aqui quase em direto. E agora estamos neste momento aqui a ajeitar a câmara. Estamos a ver para o outro lado, acho eu. Agora sim, perfeito. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde, doutora. Muito boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco no nosso direto. E era como eu estava a dizer, não é? Este tema acaba por ser um tema extremamente importante porque o síndrome do ovário poliquístico está aqui envolto muitas vezes em muitas dúvidas, não é? Que as pessoas têm sobre este síndrome e ao mesmo tempo também existe aqui uma relação direta com a questão da fertilidade. Mas lá iremos. Iria então aqui começar pela grande questão, não é? O que é isto do síndrome do ovário poliquístico e que muitas vezes está associado a é um ovário com muitos quistos? Não é um ovário que nos parece, mas não é. Então, o ovário poliquístico, que é vulgarmente chamado por SOP, é uma síndrome característica. Aliás, o síndrome do ovário poliquístico é vulgarmente chamado de SOP e é uma disfunção hormonal que afeta, é relativamente comum, afeta 10 a 13% das mulheres em idade reprodutiva e até em alguns grupos pode até ter uma prevalência maior, nomeadamente nas mulheres do Sudeste Asiático. É uma situação caracterizada por um desequilíbrio hormonal que vai condicionar uma série de disfunções ao nível do ovário. Portanto, há um excesso de hormonas masculinas, portanto, de androgénios, e é um síndrome que tem uma fisiopatologia mal esclarecida, é certamente uma fisiopatologia multifatorial, que envolve, pode até ser influenciada por fatores genéticos, com muita frequência está também envolvida um aumento da resistência periférica à insulina e tudo isso vai condicionar um desequilíbrio na função do ovário. Basicamente o que acontece é que no ovário normal, ou nos ciclos menstruais normais, o ovário tem uma função equilibrada, digamos assim, em que há um recrutamento e crescimento folicular regular, com o desenvolvimento de um folículo dominante que posteriormente vai libertar o novo. O tal desequilíbrio hormonal característico da síndrome do ovário poliquístico vai alterar esta função dos ovários. Os folículos não vão ter um desenvolvimento equilibrado, não vai haver libertação do óvulo e daí a associação deste síndrome aos problemas de fertilidade. Exatamente. Que era o que eu ia perguntar, doutora. Um dos grandes sintomas é, de facto, as pessoas que têm esta síndrome não terem a menstruação de forma regular, não é? Exatamente. Portanto, dentre as várias manifestações desta síndrome, estão exatamente as irregularidades menstruais. As mulheres podem ter menstruações muito irregulares, com tendência para fazer intervalos muito longos entre as menstruações, uma situação que é vulgarmente chamada oligomenorreia. Elas podem chegar a estar vários meses sem terem a menstruação.
Mas esta não são só as irregularidades menstruais que caracterizam a síndrome do ovário poliquístico. Pode também haver manifestações associadas a um excesso de hormonas masculinas, chamado hiperandrogenismo, que caracterizado pelo aparecimento de acne, pela existência de um excesso de pelos no corpo, e depois também pode haver obesidade e a tal infertilidade, que é uma manifestação resultante dos problemas da ovulação. Não é? E como é que é feito o diagnóstico? Como é que as mulheres que possam ter alguns destes sintomas conseguem chegar a este diagnóstico? Bom, já devem ir ao médico se tiverem estas manifestações. E depois o especialista pode desconfiar que existe realmente uma síndrome do ovário poliquístico, exatamente pelas queixas que a mulher refere, né? As tais irregularidades menstruais, ou os sinais, o acne, ou tal aumento da pilosidade, e depois, perante essa suspeita, pode pedir um conjunto de análises hormonais, onde fica patente o tal desequilíbrio entre as hormonas masculinas e femininas, deve pedir especificamente o doseamento de hormonas masculinas como a testosterona e para além destas análises hormonais, pode também ser pedida uma ecografia aos ovários que vai mostrar uns ovários com um aspecto muito característico. Portanto, são ovários com uma série de pequeninos folículos em número aumentado que se dispõem na periferia do ovário e que dão tal aspecto de poliquístico. É daí o nome. Como a síndrome, mas que na verdade não são quistos. São de facto pequeninas estruturas redondinhas que se assemelham, que são os folículos e que se assemelham de facto à imagem quística de quistos do ovário, mas são estruturas pequeninas, perfeitamente, não têm nada, não são quistos. Pronto. E esses folículos condicionam um aumento do volume dos ovários e um aspecto, tal aspecto poliquístico, que dá o nome ao síndrome. Portanto, é com estes dados que o médico pode fazer o diagnóstico. Na prática, o diagnóstico da síndrome do ovário poliquístico exige a presença de três situações. A tal disfunção ovulatória, os sinais de hiperandrogenismo, seja ele clínico, portanto, com as tais manifestações, ou apenas alterações analíticas, o chamado hiperandrogenismo bioquímico, e os ovários com ecomorfologia poliquística, sendo muito importante para o diagnóstico também, sobretudo nas situações em que os androgénios estão muito elevados, a excluir outras causas, também elas, digamos, perigosas, para esse aumento dos androgénios. O meu caso de tumores produtores de androgénio, nomeadamente das suprarrenais, ou, por exemplo, a síndrome de Cushing. Em algumas situações é preciso de um diagnóstico diferencial com estas situações. Mas o diagnóstico faz-se dessa forma. Dessa forma. Ou seja, em termos de exames específicos era o que estava a referir, ou seja, análise ao sangue e depois também uma ecografia para ajudar então a chegar a este diagnóstico ou despistar outras situações. E lá está, como falámos inicialmente, porque é que este síndrome está muitas vezes também associado aqui às questões de fertilidade? Tem a ver com lá está, com essas irregularidades na ovulação ou também com as questões hormonais? Vamos lá ver. A síndrome do ovário poliquístico está associada àquelas manifestações e depois tem também uns riscos importantes para doenças futuras, um aumento do risco da diabetes estacional, aliás, da diabetes mellitus, da hipertensão, a obesidade, portanto, pode chegar a instalar-se um síndrome metabólico que também aumenta o risco das doenças cardiovasculares e até o crescimento de risco de neoplasias de tumores hormonodependentes, como o carcinoma do endométrio na altura da menopausa. O que eu quero explicar é que, portanto, ou seja, não são só estas manifestações que eu disse, tanto do acne, dos pelos, das irregularidades menstruais e da infertilidade, são também distúrbios metabólicos que podem também contribuir
para a dificuldade em engravidar. E, além disso, têm riscos na gravidez. Mas nós sabemos que a infertilidade pode ver-se a fatores femininos, a fatores masculinos, em alguns casos conjugam-se fatores masculinos e femininos, e há ainda outros casos em que depois da investigação não se encontra uma causa e falamos em fator idiopático ou infertilidade de causa desconhecida. Ora bem, nos fatores femininos está exatamente o fator ovulatório. Como eu já disse, uma das consequências do desequilíbrio hormonal e da disfunção ovulatória é o não haver um recrutamento de um folículo dominante e uma posterior libertação do óvulo. E pode mesmo não haver, ou haver de forma muito irregular, não previsível, e obviamente isso vai condicionar uma infertilidade, porque sem óvulos não há embriões e não há gravidez. E não há, não há bebés. Mesmo. E quando uma mulher que tem esta síndrome e que quer engravidar, quais seriam então aqui os passos que ela deve tomar nesta consulta com o seu médico, com o seu especialista? Então, vamos lá ver. Portanto, o tratamento do síndrome do ovário poliquístico é muito dirigido às causas ou às queixas da mulher. E a mulher vai ao médico e, portanto, nesse caso, como está a dizer, vai procurar o médico porque não consegue engravidar. E então, nós, obviamente, o que está por trás, como eu já disse, são os problemas de ovulação, não é? Mas qualquer tratamento de qualquer das queixas da síndrome do ovário poliquístico deve sempre incluir uma alteração do estilo de vida, particularmente nas mulheres que têm associada uma obesidade. E, portanto, é preciso introduzir alterações na forma, no estilo de vida, como que estabelecer um plano integrado que envolva quer uma dieta, uma alimentação equilibrada, quer um plano de exercício físico que conduza, no caso da obesidade, a uma diminuição de peso e muitas das vezes só diminuir o peso permite que o ovário comece a funcionar de forma mais regular, que as menstruações se regularizem e que volte a restabelecer-se a ovulação e com isto também a uma diminuição daquele excesso de androgénios que falei e a diminuição dos riscos metabólicos. Se nós estaremos perante uma mulher que tem uma síndrome do ovário poliquístico, que quer engravidar, uma das coisas que nós temos que fazer é realmente falar neste programa de diminuição do estilo de vida, mas também excluir outros fatores de infertilidade que podem ser coexistentes. Claro. Se eles não existirem, basicamente o que temos que fazer é induzir a ovulação para que a mulher possa libertar o óvulo e haver uma gravidez. Para induzir esta ovulação, temos várias fármacos, digamos assim, disponíveis. Começa-se geralmente por uma substância que é um inibidor da enzima aromatase que está envolvida no metabolismo dos estrogénios e que vai equilibrar ali o funcionamento das cadeias hormonais e levar à libertação do óvulo. Se este fármaco não for eficaz, podemos utilizar outros, às vezes até em combinação, como seja o citrato de feno, isolado, ou com uma substância que se chama metformina e que é, digamos assim, uma substância que vai diminuir a tal resistência à insulina que eu falei há pouco e que está envolvida nas alterações metabólicas que estão associadas à síndrome do ovário poliquístico. Podemos utilizar também, no passo seguinte, as gonadotrofinas, que são hormonas semelhantes àquelas que são produzidas pela hipófise e que são elas as responsáveis pelo funcionamento do ovário e pela ovulação nas circunstâncias em que tudo está regularmente e, portanto, podemos utilizá-las, são chamadas hormonas de síntese e que são administradas
por via subcutânea, portanto são injetáveis, ao passo que até agora falei em fármacos administrados por via oral. Pode até fazer-se, pode estar indicado, inclusive é fazer uma cirurgia laparoscópica para fazer uma eletrocoagulação pontiforme do ovário, que de certa forma lhe vai restituir o equilíbrio hormonal necessário para restabelecer a ovulação. Quando esta indução da ovulação não funciona, já agora para dizer, esta indução da ovulação depois deve ser monitorizada e deve haver, digamos, uma programação das relações sexuais do casal no momento em que o óvulo vai ser libertado, ou pode até associar-se à indução da ovulação a uma técnica de procriação medicamente assistida simples, que é a inseminação intrauterina. Quando nós não conseguimos resolver a situação ao fim de um determinado número de tentativas com estas abordagens mais simples, podemos ter que caminhar para a infertilidade, para as técnicas de segunda linha, chamada fertilização in vitro. Portanto, basicamente, nenhum destes tratamentos deve ser levado a cabo sem que a mulher contribua com tal mudança de estilo de vida, o tal exercício, tudo isso, porque não só, como eu disse, às vezes só isso é suficiente para que haja um restabelecimento da ovulação, como a resposta aos tratamentos é melhor se a mulher perder o peso e tiver com uma função metabólica mais regular. Isso é importante para os desfechos obstétricos, porque as mulheres que têm síndrome do ovário poliquístico têm maior risco de ter diabetes gestacional, de ter um excesso do aumento do peso materno, de ter hipertensional com ou sem pré-eclâmpsia subposta, terem restrições do crescimento fetal, partos pré-termo, portanto há uma série de complicações que podemos tentar evitar se a situação da mulher estiver mais controlada. Mais controlada. Assim. Bem, mas eu acho que já todas essas informações que a doutora passou foram extremamente importantes. Primeiro, a tal questão do estilo de vida, não é? Que eu acho que é muito importante, e nós, nem é por acaso, a nossa primeira live aqui no Semear Talks foi exatamente sobre isso, sobre estilo de vida e fertilidade, e como há aqui uma correlação direta, extremamente importante entre os estilos de vida e a fertilidade, e depois, lá está, toda essa linha, todos esses passos que são possíveis dar para todas as mulheres que possam sofrer deste síndrome do ovário poliquístico. Eu acho que também foi aqui uma conversa de esperança, não é? E de muito caminho para percorrer, ou seja, existem muitas abordagens, existem aqui muitas hipóteses e muitas tentativas que as mulheres podem ter se realmente sofrerem deste síndrome. Portanto, eu acho que lá está, apelo também a todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, se conhecerem alguém, se souberem de alguém que esteja na mesma situação e que querem engravidar, partilhem esta nossa conversa, porque acho que vai ajudar imenso. Portanto, por último, doutora, tem assim mais algum conselho ou mais alguma coisa que queira partilhar com as mulheres que sofrem deste síndrome do ovário poliquístico? Alguma coisa que elas também possam fazer além do que já partilhou? O que eu acho que é fundamental é que as mulheres comecem a ter, as mulheres sofrem com estas manifestações do ovário poliquístico. Há inclusivamente repercussões psicológicas associadas também àqueles aspectos associados ao excesso de androgénios. Portanto, as mulheres não devem ficar quietas. Portanto, se as mulheres sofrem de irregularidades menstruais, se as mulheres têm um acne forte, se têm um excesso de pelos, se começam a ter uma obesidade, ainda por cima é uma obesidade com características muito específicas, é uma obesidade central, digamos assim, relacionada com os androgénios, essas mulheres devem ir ao médico, porque mesmo numa fase anterior ao desejo de gravidez, portanto, está a necessidade de controlar todos estes aspectos, e é fácil fazer tratamentos para diminuir as queixas e, sobretudo, para controlar o tal síndrome, a tal descompensação metabólica. Tão simples quanto tomar a pílula. Era isso que eu ia dizer. Também está muitas vezes associado, não é? Exatamente. Quando as mulheres não querem engravidar e têm todas estas questões, devem ir ao ginecologista, deve ser escolhida uma pílula com algumas especificidades
para reduzir, para regularizar as menstruações, reduzir as manifestações do excesso de androgénios, sendo às vezes é necessário juntar alguns outros fármacos específicos para o excesso de androgénios, mas muitas vezes a pílula, portanto, o contraceptivo oral combinado, é suficiente para controlar estas manifestações. E isso é importante para o bem-estar da mulher e da rapariga no momento, como é muito importante para evitar o aparecimento das complicações a longo prazo. Está diabetes, tal hipertensão, tal síndrome cólico. Portanto, não fiquem inquietas. Exato. Vão ao médico, procurem regularizar a situação. É também preciso dizer uma coisa que eu penso que é importante, uma vez que nos podem estar a ouvir mulheres de diferentes idades, esta questão das irregularidades menstruais não ocorre só no contexto do ovário poliquístico. Digamos que as disfunções ováricas são características, digamos assim, da jovem adolescente que menstruou há pouco tempo. E, portanto, não podem, estas mulheres não podem ser rotuladas como tendo um ovário poliquístico, porque é natural, numa primeira fase, nos primeiros anos após a primeira menstruação, haja irregularidades menstruais. Podem controlá-las na mesma com a pílula, não é? Mas estas não têm que estar a pensar, ai meu Deus, tenho as menstruações irregulares, agora vou ter diabetes gestacional quando for mais velha, ou agora vou ter dificuldades em engravidar. Pode não ser assim, é sempre necessário fazer uma avaliação mais tardia. Porém, para estar diagnosticado a síndrome, é importante tratar para regular, para controlar os sintomas do momento e evitar os riscos a longo prazo. Muito bem. Doutora Graça, muito obrigada por esta nossa conversa muito informativa e lá está, como eu disse, cheia de esperança, eu acho, não é? De mostrar exatamente que o caminho é esse, é procurar sempre ajuda, profissionais que possam ajudar e é também muito importante essa questão de não é só na altura quando nós queremos engravidar, não é? Quando nós queremos aumentar a nossa família e ter um nosso projeto familiar. É fazer isso antes, não é? É termos realmente aqui esta capacidade de podermos ter esse acompanhamento sempre para termos tudo lá está equilibrado, como estava a dizer, e quando chegar à altura de decidirmos isso, então aí já temos um caminho diferente também por onde escolher e por onde percorrer. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos os que aqui estiverem. Os nossos lives vão sempre ficar gravados aqui no nosso feed da Semear, portanto podem ser sempre pesquisados e, acima de tudo, partilhados, que é aquilo que nós queremos, partilhem com alguém que precisa desta informação e que possa também ajudar aí no percurso e nessa viagem desse lado. Muito obrigada, doutora Graça. Resto excelente dia. Obrigada para todos e temos novidades. Vamos ter mais uma Semear Talks, por isso fiquem atentos às nossas redes sociais, daremos lá todas as informações. Resto bom dia.